Olá, amigos do J+. Hoje a coluna é novamente uma entrevista. A gente está fazendo essa entrevista pelo Zoom, né? Eu aqui em Canoinhas e a deputada estadual Paulinha, do PDT, está em Florianópolis, no gabinete dela, de onde a gente vai conversar sobre política estadual, um pouquinho de política nacional, os bastidores e tudo mais. A gente está gravando essa entrevista na quinta-feira, né? 2 dias antes de ir para o ar, e justamente nessa quinta, o deputado Chiodini, do MDB, postou nas redes sociais que, numa conversa que teve na quarta-feira com a deputada, eles estariam cogitando a possibilidade da deputada ingressar no MDB. Então, eu começo já a entrevista com essa notícia mais quente, né? Que aí a deputada pode nos esclarecer. É uma possibilidade, deputada? Obrigado primeiro pela sua participação, de aceitar conceder essa entrevista, e depois te pergunto, né, se tem alguma possibilidade da senhora trocar de partido. Bom, primeiramente, eu que te agradeço, né, Ednei, por me abrir esse espaço de conversar com as pessoas de Canoinhas e região. Já quero já de pronto mandar um abração para todo mundo aí do Portal de Notícias. Bem, respondendo diretamente, quem me conhece sabe que eu não sou muito de fazer rodeio. Chiodini é um grandíssimo amigo, eu tenho muitos amigos no MDB, é um partido que eu tenho muita empatia. Claro, eu tenho recebido convites por parte de amigos, mas, enfim, eu ainda continuo na minha labuta interna com o PDT. O PDT tem um processo de expulsão por nada, eu vou brigar judicialmente ainda. Eu vou te responder o que eu falei para o presidente, para o Baleia, lá em Brasília, na presença do Chiodini naquele momento. Sabe qual é a minha vontade de deixar o PDT? Por incrível que pareça, né? Apesar de toda essa perseguição, é zero. Eu tenho 31 anos de filiação partidária e entendo que esse momento que o PDT vive é um momento de disputa interna pelo poder do partido, algo que eu não estou a fim de patrocinar. Então, quando o partido me expulsar, vai ter que se explicar por que está fazendo isso, porque eu não dei causa a essa ação. A relação está muito desgastada, né? Mas eu não consigo te precisar qual vai ser o desfecho dela ainda. Então, o que eu vou te falar? O MDB é um partido que eu tenho muita empatia, como eu te disse, mas a gente não tem nada decidido, nada resolvido, a não ser os convites que eu tenho recebido dos amigos, nos quais eu agradeço, né? E é isso. Mas o MDB é uma possibilidade no sentido de que a senhora se identifica com ele, tem amigos, se sentiria bem no MDB? Sabes que quando eu começo a pensar nisso, eu já fico ruim, né? Já me dá um frio na barriga. Eu não sei, eu acho que tu vais conseguir me entender. Eu me filiei no partido com 13 anos, no PDT. Eu tenho hoje 31, 32 anos de filiação vai fazer. Não consigo me sentir bem ainda numa outra sigla partidária. Quando eu penso nisso, eu fico um pouco mal, entende? Me dá uma deprê. Então, eu estou querendo fugir desse assunto por hora. Mas, sim, o MDB é um partido que eu curto, que me agrada, e é isso, assim. Mas eu ainda não me vejo filiado no MDB. Por enquanto, segue no PDT, inclusive com a possibilidade de recorrer judicialmente se de fato for expulsa. Não, isso com certeza vai acontecer. Isso é uma decisão que eu já tomei. Se porventura o PDT insistir nessa loucura, a gente vai discutir judicialmente, sim. Dá para dizer que a deputada foi do inferno ao céu como deputada estadual, né? Se a gente considerar que primeiro foi a única a defender o governador Moisés, praticamente a única a defender o governador Moisés na Assembleia, e depois, com a absolvição dele, né? Acabou entrando ali no time de primeira ordem, né? Do governador, quer dizer, era uma aliada de primeira hora do governador, logo tinha maior trânsito junto a ele quando ele voltou do primeiro processo de impeachment. E agora a gente tem essa situação que o governador novamente está afastado no segundo processo de impeachment. O seu posicionamento é firme ao lado do governador? Indubitavelmente. Eu vou dizer para ti. Assim, agora os órgãos de justiça estão dizendo a mesma coisa, que o Moisés, que a gente dizia na época, né? Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal, não sei mais quem, não há ato que consagre da parte do Moisés uma ação corruptória
ou nociva contra o Estado. Ele é responsável? Ok, ele é o governador do Estado, ele era o governador na época, mas quem conhece e convive com Moisés sabe que dentre o rol de defeitos que ele reúne, e todos nós temos cada um os seus, não está a desonestidade, entende? Da mesma forma que inocente é a Daniela. Então, a nossa posição continua igual, firme, e o meu desejo hoje não é nem como parlamentar, é como catarinense, pessoal, é que isso deu desse assunto de uma vez, a gente precisa tocar o Estado, seja que essa sessão de julgamento última aconteça no menor tempo possível para a gente poder retomar as atividades do Estado como tem que seguir adiante, né? Qual que é a sua opinião, enquanto fiscalizadora também, né? Porque é o seu papel como deputada, dessa compra dos respiradores? Porque, de fato, saiu 33 milhões das contas do Estado e, de fato, não foram entregues 200 respiradores. Foram recuperados 11 milhões, mas é uma fração de todo o valor. Enquanto fiscalizadora, qual a sua opinião? O que aconteceu aí? Foi um amadorismo? O Estado foi vítima de um golpe? Indubitavelmente, foi um dos atos mais desastrosos que se viu na gestão pública catarinense nos últimos tempos. E sim, o Estado foi vítima de uma fraude. Por quê? Porque eu preciso dizer isso, tá? Para ser verdadeira com as pessoas. O secretário da época, o Elton, é um homem do qual eu também não duvido uma linha do seu caráter. Ele é um homem honesto, ele é um homem de bem, mas ele era excepcionalmente soberbo. Não tinha experiência para o serviço público e foi uma presa fácil, vamos dizer assim, uma vítima fácil num universo pandêmico. Eu não acho que aquele tem que ser um extrato, uma fotografia absoluta do governo. Por quê? Porque a gente viveu também um estado de exceção. Eu, na época, era líder voluntária do Serviço da Defesa Civil, estava sempre com meu amigo João Batista lá na Defesa Civil e acompanhei aquele período. Esse episódio se deu por duas razões, do meu ponto de vista. Pela inabilidade de gestão do secretário Elton, o que não significa que ele é corrupto, quero deixar claro, ao contrário, eu sempre defendi a integridade pessoal dele, mas ele errou porque ouviu poucos e achou que sabia tudo. E, em segundo lugar, nós também vivíamos um estado de exceção. Assim, havia um verdadeiro desespero no Brasil inteiro para tentar adquirir remédio, respirador. A perspectiva é que a gente ia ter, numa primeira leva, mais de 5 mil mortes em Santa Catarina. Então, os funcionários públicos da época também estavam desesperados. E aí se viu um terreno perfeito para o oportunismo. É importante dizer também, como fiscalizadora que sou do povo catarinense, que quase 18 milhões de reais, 17 milhões e tanto, foram recuperados com o esforço das forças de segurança que se envolveram nessa causa. Enfim, mas é uma mácula que ficou e que o governo paga por esse preço até hoje. Até hoje, assim, a gente está nas redes sociais, volta e meia vem poxa, deputada, e aí os 33 milhões? A confiança do catarinense ficou mexida, abalada, num momento que estava todo mundo muito sofrido, com muito medo da pandemia. Mas foi um fato, e eu volto a dizer aqui, não intencional, foi uma sucessão de erros que o Estado cometeu, e eu, na minha avaliação, tenho esse histórico que eu relatei para ti para oferecer como visão daquilo que aconteceu na época. Agora, deputada, os ventos, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, jurídico, são favoráveis ao governador afastado, porque a Polícia Federal já disse que não viu indícios de culpabilidade dele no processo, e agora, à tarde, o STJ, né, nessa quinta-feira, informou que está arquivando o processo contra ele. Contudo, a gente sabe que lá no impeachment, dentro da Assembleia Legislativa, esse é um processo muito mais político do que técnico. E isso ficou muito claro na primeira votação, quando você teve todos os desembargadores votando, né, pelo afastamento do governador e 4, né, no caso, quase a metade aí dos membros da comissão de impeachment votando para ele ser mantido. Diante dessa situação, quando a gente fala que é uma votação muito mais política do que técnica,
Como é que a senhora vê o quadro a partir de agora, aí, nessa segunda votação que vai acontecer em breve? Eu vou te dizer que eu enxergo perenidade diante dessas circunstâncias, tá? Assim, ó, tá claro que o governador Moisés não tem culpa em relação a esse fato. Assim, nós temos qual é a forma que ele seria afastado? Porque uma coisa é o afastamento temporário para investigação, outra coisa é o afastamento em definitivo do cargo de alguém que não cometeu um ato criminoso, segundo uma série de órgãos que estão dizendo isso aí, né? O deputado, esses 4 deputados, por exemplo, que já votaram pela isenção do governador Moisés para mudar um voto, tinham que ter uma justificativa muito forte, no meu ver, a menos que aparecesse um fato novo que ninguém ficou sabendo nunca na vida. Ah, apareceu esse fato novo aqui, então é possível que o governador Moisés seja condenado. Eu, francamente, não encontro esse ambiente. É óbvio que nenhum de nós tem sequer o direito de cogitar qual será o voto de um deputado ou de um desembargador, porque é uma competência individual, né, que cada um tem, mas eu não enxergo o ambiente para uma virada de chave sem que haja um fato novo, por exemplo. Eu não vejo um deputado mudando de voto nessas circunstâncias que a gente se encontra hoje. Aí, só para contextualizar, se repetir o mesmo placar, ele é inocentado, né? Ele volta para o governo. Tem que ter um Sim, voto a sim. mais, né? Sim, é por isso que eu digo, se tudo acontecer, se repetir o que aconteceu no primeiro julgamento que o afastou, ele já volta, entendesse? Deputada, tem umas peças que não se encaixam muito para a gente que olha as coisas de fora, como, por exemplo, Daniela assumiu, convidou a Carmen Zanotto para assumir a Secretaria de Saúde. Isso foi muito rumoroso aqui para a nossa região, porque fez com que uma canoniense, né, praticamente uma canoniense, fosse alçada para a Câmara dos Deputados, que foi a Darla Pereira, né? Mas esse fato em especial nos chama muita atenção, porque a Carmen foi convidada pelo Carlos Moisés para assumir a mesma pasta, e ela não aceitou. E agora, na interinidade da Daniela, ela aceita deixar o mandato lá em Brasília para assumir. A senhora teve ontem com ela, na quarta-feira, com a Carmen, inclusive fez um pleito para a nossa região aqui, para a cidade de Papanduva. Aí eu te pergunto, ela negou o convite do Moisés, aceitou da Daniela para cumprir uma interinidade, considerando que há grandes chances do Moisés voltar? Eu queria que a senhora comentasse essa questão especificamente. Olha, eu quero te dizer que a Carmen é uma mulher que tem todo o meu carinho, a minha admiração, o meu respeito, e ela, de fato, é uma das maiores autoridades em saúde pública do Brasil nesse momento. Eu vou te dizer, a gente conversou muito rapidamente, tá? Porque a nossa audiência foi curta, a gente também levou as doulas para resolver uma situação e tinham outras pautas administrativas para tocar, como a própria questão de Papanduva. Mas, assim, brevemente, o que me disse a Carmen, ela se sentiu, nesse momento, com nova pressão da Covid, ela se sentiu tomada pelo seu espírito de enfermeira, entendeu? Ela disse, Paulinha, nesse momento, eu já tinha negado, a resposta da Carmen foi essa para mim, eu já tinha negado o convite em outras ocasiões, tanto da parte da Daniela como do Moisés. Essa vez, o meu coração de enfermeira bateu mais forte e eu achei que, mesmo que seja para 1 mês, 2 meses, que seja por uma interinidade curta, eu tinha que dar a minha contribuição. Foi essa a resposta que ela me deu. E é isso, né? Eu acho que, como catarinenses, todos nós, a gente tem que fazer votos para que ela faça desse período de interinidade o melhor possível por todos nós. Mas se Moisés voltar, ela continua? Será? Essa pergunta tem que ser feita a ele, na verdade, né? Eu não conversei com o governador Moisés sobre isso, mas a lógica é que ele retome a condução do Estado com o time que ele escolheu. É a lógica natural das coisas, né? Compreendo. Deputada, a Assembleia aprovou a destinação de recursos estaduais para obras federais na semana passada, né? E isso, por mais que seja compreensível, no sentido de que tem obras do Estado, obras federais no Estado que precisam ser concluídas, soa muito mal aqui aos ouvidos dos moradores do Planalto Norte, por exemplo, que ouvem há muitos anos promessas
de melhorias da SC 477, uma rodovia que você mesmo visitou, né? Esteve aqui. Nem me fala. Peguei uma pneumonia no dia do meu aniversário, a última vez que eu estava visitando uma manifestação da obra. Exatamente, foi um dia que a gente te entrevistou, inclusive, lá. E estava um dia bastante frio, né? Inclusive. E, deputada, essa rodovia é um flagelo aqui para o Planalto Norte. Aí você ouve que o Estado está dando dinheiro para o governo federal para concluir uma obra que é de sua alçada, enquanto que a gente tem uma obra estadual aqui na nossa região que está ali carente de recursos. Ok, temos um estudo, né, que está sendo feito. Vai ser concluído, me parece que a partir de agosto. Mas aí a gente está falando de transição de governo, a gente não sabe se quando esse estudo for concluído vai estar Daniela, vai estar Moisés. Não, a gente não tem certeza nenhuma de que esse projeto de fato vai ser executado. E aí, isso, claro, revolta a população aqui do local quando você ouve que o governo está destinando dinheiro estadual para obra federal. Gostaria que a senhora comentasse isso. Então, o que eu vou te falar? Assim, ó, primeiro, pontualmente sobre a 477. Eu não tenho dúvida alguma que seja com o governo nas mãos da Daniela ou do governador Moisés, essa obra, ela ou sim, ela vai obrigatoriamente sair do papel. O que se espera agora para agosto, é importante que se diga, é a conclusão efetiva do projeto executivo para que ela possa ser licitada. É um dos trechos mais terríveis que a gente tem hoje, com volume, né, com fluxo de carga que ele recebe do estado de Santa Catarina. E eu vou te dizer, eu já participei de diversas reuniões, eu não vejo, não depende de mim, é importante que eu não estou aqui fazendo uma promessa ou um compromisso, porque a minha caneta não tem tinta para tudo isso, essa tinta é da caneta do governador, tá? Mas do que eu já acompanhei de reuniões sobre esse tema, eu não imagino que essa obra não seja licitada, seja pelo governo do Moisés, ou seja pelo governo da Daniela, na hora em que o projeto executivo de fato ficar pronto, tá? Eu não vejo o governo fugindo dessa pauta hoje mais. Até porque o programa Novos Rumos, quando foi lançado, nos abriu essa porta para essa região e para tantas outras que têm conseguido avançar. Demorou mais na 477 porque a gente apanhou enquanto Estado para preparar o projeto executivo, entende, gente? É a minha visão, é o que eu acho, a minha opinião. Em relação às obras federais, tá? Eu vou te dizer que eu, pessoalmente também, como cidadã, eu entendo as intenções do governo, mas eu não sei se essa seria a minha lógica. Eu, governadora, eu prefiro te responder da maneira que eu vou te dizer agora. Se eu fosse governadora, eu iria pelo menos negociar esse ponto com o governo federal, então, com a federalização de algumas rodovias estaduais que o governo deveria assumir, entendesse? Porque o governo federal ele é infinitamente mais robusto e mais capaz em termos orçamentários do que o Estado. Eu consigo entender a posição do governo quando ele vê a aflição também das pessoas da 470, que é uma outra rodovia que, infindavelmente, parece que nunca vai acabar. Ok, só que a gente está falando de obrigações estabelecidas por um pacto federativo, entendeu? Se eu vou cumprir com a obrigação do ente federado superior, ele que, por gentileza, faça a sua parte e dê a sua contrapartida aqui também para o estado de Santa Catarina, porque nós não somos melhores nem piores do que nenhum outro estado da federação, entendesse? Assim, a minha lógica negocial, se eu fosse governadora, seria outra, tá ok? Eu digo isso, mas eu prefiro apostar que o governo tenha lucidez para seguir também nessa segunda pauta de discussão da federalização de rodovias estaduais, que está aqui, ó, debaixo do nosso plano, e que, pela sua estrutura, o governo federal também deveria honrar e ajudar o Estado. Para encerrar nossa entrevista, deputada, vamos falar de 2022. É cedo para falar, com certeza, muita água vai rolar ainda debaixo dessa ponte, mas, obviamente, que a classe política já está se mobilizando para o ano que vem. E muito se fala, né, sobre a possibilidade de haver um retorno dos políticos de tradição, vamos dizer assim, à disputa aqui no Estado, ou se Moisés vai à reeleição, se Daniela vai sem ele, enfim, tudo isso está sendo discutido. Por esse fato da senhora ter essa proximidade do Moisés, por essa questão também de haver
por sua parte, a gente percebe isso claramente, uma tentativa de estadualizar o seu mandato, ou seja, de não ficar marcado como sendo de uma região, mas tentar demarcar território em várias outras regiões, como a nossa aqui, inclusive. Eu te pergunto, a senhora tem essas pretensões de 2022 disputar o cargo de governadora ou pretende ir para Brasília? Qual a sua intenção? Então, o nosso mandato já começou assim, na verdade. Nós fizemos voto em 280 dos 295 municípios. E para te falar assim, com toda franqueza, eu não tenho a menor vontade de ir para Brasília hoje. Eu não me vejo deputada federal, por exemplo. Né? Eu sempre brinco com os meus amigos que quando eu tiver velhinha eu quero ser senadora. Né? Mas hoje eu tenho um foco, eu tenho um olhar muito, muito, muito voltado para os pequenos municípios. Cada prefeito de cidade pequena que entra nesse gabinete e senta me faz arrepiar, e eu não estou te falando da boca para fora, entende? Porque eu me vejo no meu exercício de prefeita, nos 6 anos que eu pude cuidar da cidade de Bombinhas, o quanto é difícil uma cidade pequena, quando a gente tem poucos votos a oferecer, obter um recurso que muitas vezes é mais que emergente. Sabe, coisas que me incomodam, assim, ó, quando a gente discute, por exemplo, ponte. Ponte, para mim, é antes que estrada, gente. A gente está falando de acesso. A gente tem projetos, assim, municípios como Barra do Sul, que é mais para cá, mas a gente também tem projetos na ponta do Sul, enfim, na ponta do Oeste catarinense, que tem necessidade verdadeira, emergente, de deslocamento de uma comunidade. Eu vou te dizer, eu não consigo me pautar, não é de propósito. E quem me conhece pode te assegurar, não é de propósito. Quando eu chego numa cidade e eu enxergo o problema, se eu acho que ele é justo, eu me entrego de corpo e alma para tentar ajudar e encontrar uma solução. O que vai ser em 2022 da minha vida? O que a gente tem já apartado? Assim, ó, dificilmente eu devo assumir qualquer tipo de candidatura federal, tá? Eu sou candidata à reeleição, sou pré-candidata à reeleição, a deputada estadual, mas a minha vocação, meu irmão, e eu te falo isso despretensiosamente, tá? Não é pensando no amanhã. Eu fui uma mulher talhada para o executivo. E o que assim, ó, eu me coloco à disposição diariamente aqui no parlamento dos municípios, mas eu sofro todos os dias. Eu tenho dito que daqui a pouco vou começar a tomar remédio, vou ter que tomar calmante, porque me enerva um problema que eu sei que o Estado, eu não estou falando de governante nenhum, não me interprete mal, mas um problema que eu sei que o Estado poderia resolver e por conta da burocracia da máquina pública, dos problemas políticos que a gente está vivendo hoje, esse problema vai se arrastando, entendesse? E nesse meio tempo as pessoas não têm a solução que esperam. Isso me mata, isso me deixa doente. Então, eu vou ficar aqui como deputada estadual porque a minha concentração neste momento é o estado de Santa Catarina. E toda a minha energia, toda a nossa lucidez, ela tem sido muito voltada para que os pequenos municípios tenham visibilidade dentro das suas demandas, que são inúmeras e emergentes. O estado de Santa Catarina precisa ter um programa mais robusto de desenvolvimento econômico, que alcance, que perpasse várias áreas estratégicas, tá? Isso eu sinto falta. E outra, eu acho que a gente tem que ter clareza, eu acredito muito na organização planejada, que o Estado pondere, por exemplo, programas que quaisquer que forem as cidades possam se habilitar e requerer aquele recurso, entende? Independente de a gente criar um privilégio, um município... claro, eu como prefeita sempre briguei muito para Bombinhas e tornei Bombinhas uma cidade competitiva. Nós nos consagramos como campeões de arrecadação e de busca de recursos a fundo perdido, tanto que a gente hoje tem a escola de líderes que doutrina, ensina os municípios e as instituições do terceiro setor a buscarem esse caminho, mas o Estado ele tem que prover programas mínimos nas áreas estratégicas que quaisquer que sejam as cidades possam se habilitar e buscar aquele recurso. E essa clareza nos falta no estado de Santa Catarina. A gente sugeriu agora para o governador um programa na área de pesca chamado Inova Pesca, que ele vai premia o quê? O atendimento por igual, de forma equânime, de todas as cidades que têm o mesmo perfil.
é o que eu falo, essa questão de pontes que eu estou tomando para mim é porque realmente eu fico incomodada quando você tem uma pequena localidade que não tem como escoar sua produção, que não tem acesso, e a gente tem muitos problemas desse nível, assim, né? Semelhantes à própria 477 por aí também, por exemplo, que precisam ser explorados e resolvidos pelo governo. Mas, enfim, assim, eu acho que a gente tem procurado aí dar uma contribuição sadia, né, para o governo, deixando as nossas ponderações. E em 2022 eu sigo candidata, sigo na luta, mas a questão de disputar uma majoritária eu acho que ainda vai ficar um pouquinho mais para frente. Deputada estadual Paulinha, do PDT, conversando com a gente na coluna de hoje, aqui no portal J+. Muito obrigado, deputada. Espero poder revê-la outras vezes. Obrigado, querido. Que Deus abençoe vocês todos. Um beijo para todos vocês de Canoinhas e região. Em breve eu estou por aí de novo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.